A lei de Fourier do fluxo de calor para a prova do Enem. Nós sabemos a definição de potência térmica, que corresponde à quantidade de calor que flui numa certa rapidez, ou seja, num certo intervalo de tempo. Essa potência térmica também pode ser chamada de fluxo de calor ou simplesmente Φ. A unidade do Sistema Internacional dessa grandeza é watt, ou seja, joule por segundo. Vamos imaginar uma casa numa região fria onde a temperatura interna é maior que a temperatura externa. Logicamente, esse calor vai tentar fluir de dentro para fora da casa e a quantidade de calor que flui por intervalo de tempo vai depender da lei de Fourier. Imaginemos agora um iglu, cuja temperatura interna é maior que a temperatura externa. Nós temos o calor tentando fluir de dentro para fora. Nesse iglu, a área superficial em contato com o ambiente externo vale A. A taxa de transferência de calor Φ, ou seja, a potência térmica, é dada pela expressão K vezes A vezes ΔT sobre E, onde K é a condutividade térmica das paredes, no caso desse iglu, A é a área da superfície em contato com o ambiente externo, ΔT é a diferença de temperaturas entre o ambiente externo e interno, e E a espessura das paredes desse iglu. Essa expressão da lei de Fourier utiliza, na verdade, a lógica da transferência de calor. Sendo K a condutividade térmica das paredes desse iglu, nós sabemos que um material de maior condutividade térmica produz um fluxo de calor em menor intervalo de tempo. Mais calor sai conforme a condutividade térmica das paredes desse iglu. O valor A corresponde à área do iglu em contato com o ambiente externo, e nós temos que ΔT é a diferença de temperaturas entre o ambiente interno e externo. Quanto maiores forem a condutividade térmica, a área do iglu em contato com o ambiente externo e a diferença de temperatura entre os dois ambientes, maior vai ser o fluxo de calor por intervalo de tempo. Agora, quanto maior a espessura das paredes desse iglu, menor vai ser o fluxo de calor por tempo. Paredes mais grossas dificultam o fluxo de calor. Condutividade, área e diferença de temperatura facilitam o fluxo de calor. Exemplo resolvido da prova do SAS 2023. A questão trata do submarino Nautilus, do livro 20.000 Léguas Submarinas, de Júlio Verne, submarino esse que tem uma área superficial em contato com o ambiente externo de 1.800 metros quadrados. Em uma de suas viagens, o submarino fica cercado por uma massa de gelo a uma temperatura de menos 30 graus Celsius. Considere que a área lateral do submarino é praticamente retangular, que a temperatura inicial no interior dele é 25 graus Celsius e que suas chapas externas têm espessura de 5 centímetros, sendo feitas de aço cuja condutividade térmica é 50 watts por metro por Kelvin. A taxa inicial com a qual o submarino perde calor para o ambiente externo, em watts, é igual a, ou seja, a questão pede o fluxo de calor de acordo com a lei de Fourier. Solução da questão. Anotando os dados fornecidos, nós temos a espessura das paredes 5 centímetros ou 5 vezes 10 a menos 2 metros, a área do submarino em contato com o ambiente externo 1.800 metros quadrados, a condutividade térmica do material do submarino é 50 watts por metro por Kelvin. Temperatura interna de 25 graus Celsius e a temperatura externa menos 30 graus Celsius. Aplicando a equação do fluxo de calor, de acordo com a lei de Fourier, K vezes A vezes ΔT sobre E, aplicando a diferença de temperatura entre as partes interna e externa, 25 menos 30 graus Celsius, o que nos dá 55 graus Celsius, ou, como é uma variação de temperatura, o equivalente a 55 Kelvin. Colocando esses dados na expressão de cálculo, 50 vezes 1.800 vezes 55 sobre 5 vezes 10 na menos 2, temos uma taxa de fluxo de calor igual a 9,9 vezes 10 na 7 watts, o que resulta na alternativa da letra E.